Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos dar continuidade ao programa sobre cuidados com o recém-nascido e com a nossa convidada, a doutora Ana Carolina. Seja bem-vinda, doutora Ana Carolina. Obrigada, é uma alegria poder participar novamente com vocês, dividir um pouquinho do nosso conhecimento. Então, nós falamos sobre várias coisas do recém-nascido, sobre banho, sobre cuidados, sobre os cuidados logo depois do parto. E aí tem um tema que é muito relevante, muito preocupante, que é o sono e a rotina do recém-nascido, né? Normalmente todo mundo fica muito preocupado por conta daquela mudança que acontece com o sono do recém-nascido. Como a gente faz para estabelecer uma rotina de sono para o bebê? Assim que o bebê nasce, é realmente muito difícil. Eu falo que é importante a gente entender o que é normal, para a gente poder entender o que é alterado. Então, o padrão de sono do bebê acordar mais frequente no início é um padrão normal. O bebê, no início da vida dele, ele tem um estômago muito pequenininho. É do tamanho de uma cereja assim que ele nasce. Então, ele vai ter um padrão de mamar com mais frequência, então vai ter mais despertares. Além disso, logo no início, a produção hormonal do bebê de ciclo de sono e vigília mesmo, né, para acordar e para dormir, não é regular. Então, ele não vai ter o mesmo ciclo que a gente. Com o passar dos meses, essa produção vai se tornando mais regular. E aí o bebê tem a tendência a conseguir fazer períodos de sono maior. Também acaba que desce mais o leite, a capacidade do estômago é maior, então ele consegue ficar maior período sem mamar e assim maior período de sono. Mas é dia a dia, assim, no início é comum o bebê acordar mais mesmo. Entendi. E o que a gente pode fazer quando o recém-nascido ele tem dificuldade para dormir? Como você tinha comentado até, a rotina. A rotina é excelente para a criança. A rotina ela gera previsibilidade e diminui o estresse. Então, facilita o bebê a iniciar o sono. Então, ter uma rotina realmente facilita o bebê, né, dormir melhor. Só que estabelecer uma rotina não é fácil. Às vezes a gente fala, a gente sabe que não é fácil. Quando a gente quer criar um hábito, a partir de agora eu vou caminhar todos os dias. A gente não consegue, a partir daquele momento, caminhar todos os dias. Meu médico mandou eu caminhar, agora eu vou caminhar. Nem sempre a gente consegue. Estabelecer hábitos são difíceis. Então, desde sempre, até desde antes do bebê conseguir pegar a rotina, eu oriento, comece a fazer a rotina, para que vá nesse processo de se tornar um hábito. E aí, quando o bebê estiver pronto, com uma produção hormonal melhor, essa rotina vai ajudar o bebê. Né? E é muito importante, dentro dessa rotina, ter um ambiente calmo, deixar a noite entrar, porque às vezes a gente, né, muita tela, muita luz, telefone hoje em dia, né, isso acaba atrapalhando a deixar a noite entrar, deixar o corpo entender que é noite. Então, deixar a noite entrar num ambiente tranquilo, né, não tem problema utilizar se está calor, ventilador ou ar-condicionado, contando que eles estejam limpos, que às vezes é um medo das pessoas de utilizar e o bebê fica desconfortável, né, com calor. Então, um ambiente confortável, calmo, vai ajudar o bebê a relaxar, a ficar mais tranquilo e a produzir o hormônio que vai ajudá-lo a engrenar num soninho melhor. Ai, que bom. E tem uma posição mais segura, assim, para colocar o bebê? Por quê? Como que deve ser a posição do bebê? Existe sim uma posição mais segura e é a posição de barriga para cima. É a posição que se provou que tem menor risco de morte súbita. O que é essa morte súbita? É aquelas histórias que a gente escuta que a pessoa encontrou, infelizmente, o bebê sem vida. Não tem uma explicação, a medicina ainda não consegue explicá-la de forma clara, mas a gente já percebeu que a posição de barriga para cima diminui a incidência. E também diminui a incidência de sufocamento. Outras posições, elas podem sim ser adotadas, contando que o bebê esteja sob supervisão. Então, coloquei o bebê para dormir, vou sair, vou fazer alguma atividade, outra atividade, ou vou descansar, posição mais segura é barriguinha para cima e sem travesseiro. E quanto menos coisa no berço, mais seguro vai ser para esse bebê.
Então, cobertas, protetores de berço, travesseiros, ninhos, nada disso é recomendado pela Sociedade de Pediatria. Ah, mas meu bebê dorme muito melhor. Você pode, se você estiver sob supervisão, né? Então, se você estiver sob supervisão, não tem problema utilizar. E como é que a gente faz para diferenciar o sono de quando o neném tá com o choro, né, de quando ele tá com sono, das outras necessidades, de quando tá com fome? Tem alguma forma da gente diferenciar isso? Isso é difícil de explicar uma característica certa do choro, porque varia de criança para criança. Mas a gente costuma falar que a criança com sono ela é como se fosse um vulcão prestes a explodir. E aí é até importante, na hora da gente começar essa rotina, identificar os sinais que o vulcão vai explodir antes dele explodir. Antes de chegar no choro, que é como a gente chama que o vulcão entrou em erupção. Sim. Que aí é um choro irritado, é um choro que não acalma, nada tá bom, nada consegue agradar. Aí a gente vê que é um choro de sono, é um choro que o vulcão entrou em erupção. A criança vai mostrando sinais ali, preciso dormir, me ajuda, e cada criança às vezes tem um sinal, né? Às vezes perde a estabilidade, aí começa a cair, ou às vezes fica com a área dos olhos avermelhada, ou coçando. Então, cada criança às vezes tem o seu sinal, e aí antes do vulcão entrar em erupção é importante já ir fazendo a rotininha de sono dela. Né, já para dormir, Isso. acalmar antes dele virar choro, né? De virar choro. Sim. E a gente podia falar um pouquinho sobre saúde e prevenção das doenças no recém-nascido? Quando a gente sabe que é um sinal de alerta, assim, para a gente procurar o médico, que o bebê precisa de um atendimento médico? Principal, recém-nascido não faz febre. Se um recém-nascido está com febre, algo de errado está acontecendo com esse recém-nascido. E eu até aumento até para nos primeiros 3 meses de vida. Não é para um bebê fazer febre nesse período. Então, se o bebê está fazendo febre nesse período, o médico precisa ser contactado. Pode não ser um quadro infeccioso? Pode. Nessa fase, os bebês perdem peso, logo assim que nascem. E os bebês que perdem peso acima do que é esperado para a idade deles, eles podem fazer febre por causa dessa perda de peso, por causa de uma desidratação. Então, nem sempre é uma infecção, mas é sempre um quadro que precisa ser avaliado, né? E precisa de uma intervenção. Outros casos, é importante a gente diferenciar do que eu chamo da síndrome do bebê normal. Aham. Na maternidade, muitas vezes, a queixa nos primeiros dias é não dormir. Não dormir, ele não para de chorar. A minha principal pergunta é, se você pega ele no colo, ele acalma? Porque aí eu brinco que é a síndrome do bebê normal. É um bebê que quer aconchego, que quer colo, quer ficar pertinho da mãe, sentindo o calor, sentindo os batimentos cardíacos da mãe, que era o que ele conhecia. Então, isso gera conforto para o bebê. E aquele bebê que eu pego no colo e ele não é acalentável, é um bebê que é um sinal. Então, seria um outro sinal de comunicar ao médico, né? Alguma coisa está errada com esse bebê. Uma outra coisa que é importante se observar, principalmente nos bebezinhos que não falam com a gente, é, por exemplo, a quantidade de xixi. Ele tem que estar fazendo xixi várias vezes ao dia. A evacuação pode até pular um dia, não tem problema. Até alguns dias, se o bebê estiver bem, não tem problema. Mas o bebê também tem que estar fazendo xixi várias vezes por dia. Acho que são, assim, um bebê pequenininho, acho que são os principais sinais. Uma doença também que pode acometer os bebês, que é doenças respiratórias, como a bronquiolite, também podem afetar a respiração. Então, o bebê, ele também tem uma respiração que a gente chama de recém-nascido. Respiração periódica do recém-nascido. Então, o recém-nascido, o normal, ele respira, ele acalma, calma, respira, calma, calma, calma. O que é o sinal de alerta nisso aí? É quando ele respira. Né? Ele tem uma velocidade da sua respiração aumentada. Nisso, ele pode também balançar as abinhas do nariz e entrar a costelinha para respirar. Isso indica que ele está fazendo tanta força para respirar que, ao invés dele abrir o pulmão dele, ele está puxando o pulmão dele de tanta força que ele está fazendo. Então, assim, mas aí seriam voltados para doenças mais respiratórias.
Ah, muito bom esses sinais. E assim, logo no início, o bebê também recebe algumas vacinas, não é isso? O que que a gente podia falar sobre esse calendário de vacina, assim, dos primeiros meses? Na maternidade, o bebê, ele precisa receber, aliás, não necessariamente na maternidade, mas assim, principalmente na primeira semana de vida, a BCG, que é a vacina da marquinha que a gente conhece, Sim. que geralmente faz uma úlcera depois de algum tempo, não é imediatamente, depois de algum tempo. Ela é uma vacina importante para prevenir para formas graves de tuberculose. Então, ela não vai ser uma vacina que vai prevenir para qualquer grau de tuberculose, mas principalmente para as formas graves. E também não é uma vacina que vai permitir ter contato com pessoas doentes, gripadas, né? Na verdade, nenhuma vacina vai garantir que ele não vai se contaminar. Mas principalmente umas tosses mais prolongadas, umas tosses estranhas, que podem estar ligadas à tuberculose, que é voltada para essa vacina. A outra vacina que o bebê toma ao nascimento é a vacina contra a hepatite B. Essa vacina é a primeira do calendário, então ela não vai também gerar a imunidade completa. O bebê ainda vai tomar outras doses, né? Logo depois do nascimento, cerca de 15 dias que ele tomou a vacina, ele já vai ter anticorpos e imunidade, né? Começar a ter imunidade contra essas doenças. A BCG, a vacina contra a tuberculose, às vezes demora um pouquinho mais, porque precisa fazer um processo inflamatório, mas logo depois do processo inflamatório, o bebê começa a produzir esses anticorpos. Depois do momento de nascimento, o bebê só vai voltar a ter vacinas com 2 meses de vida. Então, tem um intervalinho aí, um pouquinho maior para a mãe se organizar, entender que nasceu, se organizar. E aí, sim, são vacinas, né, mais numerosas, são vacinas que já podem, sim, dar alguma reação, que sempre é a preocupação, né? Já na maternidade, o bebê vai ter reação. As vacinas da maternidade, de forma geral, não geram reação no bebê. Logo, com 2 meses, que já amplia o esquema vacinal, é um bebê que aí já pode ter alguma reação. Essas vacinas, sim, que vão dar um pouquinho mais de liberdade para a mãe, né, que já vai abranger doenças como a coqueluche, vai ter vacina para pneumococo, para hemófilo, que são bactérias invasivas, que causam doenças invasivas e que podem contaminar esse bebê, né, numa possível saída. E depois da vacina, cerca de 15 dias, o bebê já tem produção de anticorpos. Ah, muito bom. E uma preocupação também que surge muito é sobre as cólicas do bebê. Sempre eu acho que é um medo de É, todo mundo, né, porque quando o bebê tem tem cólica, é desesperador para a família inteira. O que que os pais podem fazer para prevenir as cólicas do bebê, do recém-nascido? difícil prevenir, mas vamos falar um pouquinho de cólica, porque primeiro, coitada da cólica, ela leva a culpa de tudo. No segundo dia de vida, meu bebê tá cheio de cólica. Ela não é a culpada de tudo. A cólica em si, ela é um problema de saúde que começa por volta da 3ª semana de vida. A gente fala que é a doença dos 3. Ela começa por volta da 3ª semana, dura geralmente por 3 meses, é uma média, né? Sim. Ela é um choro intenso, inconsolável, de quase 3 horas, pelo menos 3 vezes por semana. E a brincadeira que se faz na pediatria é que quem cura é o 3º pediatra. Porque a mãe foi no primeiro, não vai resolver. Com 2 meses, ela foi no segundo pediatra, que aquele lá não serviu de nada, não resolveu a cólica do bebê dela. Também não vai resolver. No 3º mês, que ela já ia resolver, ela vai no 3º pediatra e é ele que resolve. Ah. Então, é a doença do 3º pediatra Ai, também. meu Deus. A cólica também é uma doença, assim, que não tem muito uma causa específica. Existem coisas que a gente pode lançar a mão para diminuir o choro do bebê. Então, existem estudos que existem alguns medicamentos que diminuem tempo de choro, mas não existe algo que eu possa prevenir. Existem estudos que falam que está ligado ao desenvolvimento desse intestino. Então, não tem algo que eu possa fazer para acelerar esse desenvolvimento e o bebê não ter cólica. Existe também a disquesia, que é uma descoordenação, né? É difícil essa questão que eu tenho que contrair e relaxar para eu conseguir
eliminar os gases que estão me incomodando. E aí essa descoordenação, às vezes, do bebê, ela gera choro, gera irritação. Essa é mais marcada que quando o bebê consegue evacuar, ele para de chorar. Então a gente consegue muito diferenciar por aí. Sim. E geralmente a disquesia, ela acontece, infelizmente, no finalzinho da madrugada, quando a mãe está mais cansada. A cólica é geralmente no final do dia. Então, às vezes, a gente consegue ter uma noção de diferenciação por essas características. Coisas que a gente pode fazer para ajudar o bebê na disquesia e eliminar seus gases. A receita da avó, a bicicletinha, a massagem abdominal, sempre no sentido da esquerda para a direita, que é o sentido que o nosso intestino faz, o caminho para eliminar os gases. Manter o bebê de barriguinha com a mãe. Os nossos movimentos intestinais auxiliam o bebê também a coordenar os seus movimentos intestinais. Então, existem coisas que a gente pode fazer para aliviar, mas prevenir é um pouquinho difícil da gente prevenir. Aquelas questões, assim, vou perguntar, sobre assim, o pessoal fala, mãe não pode comer feijão, não pode tomar nada com leite, isso, então não tem muita relação com isso. É mito. Não tem nenhum alimento que seja proibido por literatura. Existem os alimentos que você comeu e você percebeu que o seu bebê não ficou bem naquele dia. Então, aí, casos individuais, você vai, evitar aquele alimento. Fato é, excessos, às vezes não, o bebê fica um pouquinho mais irritado no dia. Então, assim, a mãe tá morrendo de vontade de comer uma pizza. Pode comer, só não vai no rodízio. Assim, só não, os excessos que costumam fazer mais, assim, desconforto para o bebê. Ou então nos casos que se diagnostica algum tipo de intolerância para o bebê, Perfeito, perfeito. Aí se o bebê tem uma alergia à proteína do leite de vaca, aí a mãe não pode ingerir nada que tenha proteína do leite de vaca. E não é nem a lactose, é a proteína mesmo. Sim. Então aí se a mãe comer, o bebê vai ter sintomas. E refluxo? Como é que a gente pode o que a gente deve fazer no caso de refluxo ou aquela regurgitação, o que a gente chama de gofar? Você pode falar um pouquinho o que pode ser feito nesses casos? Existe o regurgitador feliz, que a gente chama, e o regurgitador triste. O regurgitador feliz é aquele bebê que golfa e tá pleno, tá rindo, já quer mamar mais. Esse bebê, isso não é um problema. Então, não tem muito o que eu possa interferir ali. Uhum. Não é um problema, é só dele. Ele regurgita e daqui a pouco, como se ele esvaziasse e quer mais. Vamos encher de novo. O regurgitador triste é o bebê que regurgita e ele fica triste mesmo, ele chora, faz a máscara facial de dor, se contorce, às vezes não ganha peso de forma adequada, às vezes tem um padrão de mamada mais curto porque sente dor, só que continua com fome, quer mamar de novo, então é uma mamada que às vezes não consegue saciar bem aquele bebê. Esse padrão a gente tem que intervir. E muitas vezes esse padrão que acaba recebendo o diagnóstico do refluxo está ligado à alergia à proteína do leite de vaca. Hoje em dia já se viu que tem uma relação grande. Então, às vezes, a retirada do leite vai ajudar. Às vezes, esse bebê vai precisar de medicação e se é um regurgitador mais feliz ou um quadro mais leve, a gente pode lançar mão das medidas posturais. As medidas posturais são principalmente mais importantes com os recém-nascidos. Manter 20 a 30 minutinhos elevado após a mamada, mesmo que ele arrote. Então, manter 20 a 30 minutinhos elevado. Depois que eu deitar, evitar manipular, dar banho, trocar de roupa. E nas trocas de fralda, levantar as perninhas. Porque se eu levanto as perninhas do bebê, eu aumento a pressão da barriguinha dele e predisponho a ficar regurgitando e golfando. Então, eu viro de ladinho, se precisar, não tem jeito, eu preciso limpar ele. Vira de ladinho e limpa de ladinho. Muito bom. Tem algo também importante sobre o vínculo e o desenvolvimento do bebê. Como que os pais podem estimular o desenvolvimento do recém-nascido? O recém-nascido, ele ainda não vai ter até maturidade para a gente fazer grandes atividades. Mas os bebês, de forma geral, eles são estimulados através dos sentidos.
Essa estimulação, né, tato, visão, audição, ajuda o desenvolvimento cerebral desse bebê, motor, linguagem, social. Então, quando você olha para o seu bebê de frente, o rosto, o bebê precisa ver o rosto, conversa, canta, faz carinho, com o recém-nascido é tudo que ele precisa para garantir que ele vai passar por aquela fase e se desenvolver bem naquela fase. O recém-nascido, nessa fase em particular, ele dorme muito. Então, é aproveitar os momentos de despertar que ele está acordado e bem para fazer esse estímulo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas podem se cobrar. Eu não estou fazendo, falou que tinha que conversar, mas ele só dorme. Assim que é pequenininho, né? Quando ele é bem bebezinho, é um padrão normal. A partir do momento que ele vai tendo mais momentos de despertado e bem, não está com fome, não está sujo, ele está bem, ele está só desperto. Esse é o momento ideal para a gente estimular e aí a gente pode caminhar nessa estimulação. E quais são as melhores formas para acalmar o bebê quando ele está chorando? Quando o bebê está chorando, é muito importante a gente ir para um ambiente tranquilo, um ambiente mais silencioso, né, confortável, assim como eu comentei da questão do sono, um ambiente confortável. Falar mais pausadamente, mais baixo. E existem movimentos que às vezes a gente faz, né? Licença, às vezes a gente quer acalmar o bebê balançando. E aí a gente acaba agitando mais o bebê. Existem movimentos que a gente pode fazer que também acalmam mais o bebê. Então, movimentos mais assim fazem uma estimulação vestibular no bebê que ajudam ele a acalmar. Então, você vai para um ambiente tranquilo, enrola o bebê para ele se sentir aconchegado, no calorzinho do seu corpo, fazendo os movimentos, falando baixo. Isso são formas que ajudam bastante a acalmar o bebê. E o contato pele a pele faz diferença realmente? Como a mãe, ou o pai, ou a avó que está cuidando junto, né? Pode ajudar, pode fazer isso. O contato pele a pele, principalmente no recém-nascido, assim que ele nasce, é maravilhoso. Ele ajuda o bebê a manter a sua temperatura, ele ajuda o bebê a passar por essa transição, manter a sua frequência respiratória mais equilibrada, manter a sua glicemia mais equilibrada, diminuir estresse, né? Produzir hormônios de prazer, de alegria, o que gera memórias e sentimento bom quando está ali junto, então fortalece muito o vínculo. Então, assim, quando o bebê nasce, é maravilhoso esse contato direto com a pele. Quando o bebê vai crescendo, como eu comentei, o contato são os estímulos, audição, visão, tato, são coisas que estimulam o bebê a ter um bom desenvolvimento. Então, esse contato de estar em contato com a pele, de estar encostando, de sentir de temperatura, diferentes texturas, ajuda muito, contribui bastante para o desenvolvimento neuronal, cerebral do bebê. E como a gente pode identificar os primeiros marcos do desenvolvimento do bebê? O que deve ser observado pela família? De forma geral, não é exatamente dessa forma o desenvolvimento, mas é uma forma que fica fácil da gente lembrar e observar o nosso bebê e conseguir, né, identificar. A gente pode pensar que o desenvolvimento está indo da cabeça para os pés. Então, a primeira coisa que eu vou observar é um bebê que fixa o olhar, que eu converso com ele e ele está olhando. Aqui, ó, o som, ele identificou um som. Ele começa a procurar, identifica a voz do seu cuidador principal, da mãe, do pai, da avó, quem tiver mais inserido ali no cuidado. Depois, ele começa a sustentar a cabeça, ele começa a querer levantar a cabeça, né? Por volta de 1 mês, 2 meses, ele já quer fazer isso aqui, para lá por volta de 3 meses ele já está com a cabeça mais firme. Depois ele vem aqui, ele começa o quê? O bebê ele tem a postura da mãozinha fechada. Ele começa a abrir, porque ele precisa abrir essa mão para poder pegar as coisas. Então ele começa a querer pegar as coisas. E aí a gente vai seguindo, né? Então uma forma fácil da gente memorizar e lembrar, como eu falei, não é perfeitamente dessa forma, existem outras nuances, né? O desenvolvimento é complexo, é complexo e
tem se estudado que cada vez mais, às vezes, não é tão seguidinho um marco atrás do outro, mas para a gente em casa acompanhar, saber se está tudo certo, é uma forma legal da gente lembrar. Ah, muito bom. Doutora, eu agradeço a sua presença. Eu acho que tem sido maravilhoso esse programa, a gente poder transmitir um pouquinho, né, e tirar um pouco das preocupações das famílias, né, com os recém-nascidos. Te agradeço, assim, foram informações que para mim foram maravilhosas. Aí eu fico muito feliz de contribuir, de participar, espero estar ajudando cada pessoa que está escutando o programa. Continuo convidando a você para participar, para comentar no nosso conteúdo, tirar suas dúvidas conosco, continue assistindo, compartilhando esse programa. Convido a vocês a viver com saúde.